Tudo bem, então vamos iniciar nosso estudo agora. Hoje vamos finalizar o estudo do livro História da Redenção. Vamos estudar o capítulo 67, que fala da Nova Terra, né? Esse é o último capítulo do livro História da Redenção. Mas antes nós vamos começar lendo um texto bíblico aqui, tá? Nós já fizemos a oração. Aqueles que vão assistir depois dessa gravação, sugiro que pause o vídeo aí e faça a sua oração antes de iniciar o estudo. Ok, aqui em Isaías 65, a partir do verso 17, nós temos aí um texto, e você vê aqui pelo título, né, do que ele trata, né? Novos céus e nova terra. Vamos ler alguns versos aqui. A partir do verso 17. Pois eis... só um minuto, deixa eu ajeitar aqui. Ok. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Quem que estava falando aqui? Será que era o profeta Isaías que estava falando? Então, ele escreveu: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Esse aqui só pode ser Deus falando, né? Ah, Deus tem poder de criar novos céus e nova terra. E diz aqui: eu não. pensei que era eu Hã? pensei que era uma revelação que ele estava vendo e disse, eis que vi. Não, a palavra aqui é crio, Hum, né? E não haverá lembrança das coisas passadas. Olha só, nós não vamos lembrar das coisas passadas aqui dessa terra, né? Essa vida que nós levamos aqui. É, das coisas ruins, né, que nós passamos aqui. Jamais haverá memória delas. Continuando aqui, no verso 21. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Então, vejo que na nova terra nós vamos continuar trabalhando, né? A diferença é que nós vamos trabalhar para nós mesmos. Nós não vamos ser mais empregados. Não vai ter nem patrão nem empregado na nova terra, né? Cada um vai trabalhar para si mesmo. Aqui nessa terra, a maioria daqueles que edificam casas, edificam para que outros habitem, né? Aqueles que constroem casa, constroem para os outros. Aqueles que plantam, plantam para os outros comerem. Mas na nova terra, não. Nós vamos construir nossas casas, nós vamos plantar nossas vinhas, né? E acredito que outras árvores frutíferas também. Verso 23. Não trabalharão debalde em vão, né? Nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Olha só. Então, esse aqui é um texto que nos ajuda a entender que nós vamos conhecer, nós vamos reconhecer os nossos familiares no céu e também na nova terra, né? Então, olha só, por isso que é importante nós lutarmos pela salvação dos nossos filhos, né? Porque eles estarão com a gente. Apesar de que não vai haver mais relação marido e mulher, né? Mas os filhos estarão com os pais. Aí também depende de quem for salvo, né? Se o pai e a mãe forem salvos, ou se só um dos dois. E tem casos que não vai ter nem o pai nem a mãe, né? O que vai acontecer nesse caso, né? Os anjos, o anjo da guarda daquela criança, daquele bebê, é, vai cuidar dele até ele crescer, né?
E vocês sabiam que no céu, né, nos 1000 anos, nós vamos crescer até atingir a altura dos salvos, né? Vocês sabiam disso? Sabia não, irmão Levi. Eles vão crescer, Sabia né? não. Porque nós estamos muito longe da altura dos salvos, né? A altura de Adão e Eva antes do pecado. Então, todos nós vamos crescer, inclusive as criancinhas. Elas vão crescer, elas vão se tornar adultas lá no céu durante os 1000 anos. Quando a gente vier para a nova terra, todos já terão atingido a altura que terão, né, por toda a eternidade. Então, quem era bebezinho, quem era criança, já vai ser adulto, já vai ter a altura ali dos salvos, né? Verso 25 agora. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, na nova terra, os animais serão herbívoros novamente, né? Não vai ter mais animais carnívoros, não vai ter animal feroz. E, como diz aí, no final, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, é aqui confirmando que quem estava falando essas palavras era Deus, né? O próprio Deus. É, então, olha só, quem é pai e mãe, né, aqui nessa terra, está o tempo todo preocupado com os seus filhos, né? Se vai acontecer, pela possibilidade de acontecer algum mal a eles, né? Mas na nova terra nós não vamos ter essa preocupação, né? Nós vamos ter a certeza de que nem doença, nem acidente, nem morte, nada atingirá nossos filhos. Muito bem. Após essa leitura, nós vamos entrar aqui na leitura do livro e aí nós vamos concluir. Depois, ao terminar essa leitura, nós vamos concluir assistindo a última parte do Eventos Finais, que fala exatamente sobre a Nova Terra, do antigo DVD, né? Eventos Finais da Profecia Bíblica. Muito bem, acompanhe a leitura comigo, então. Vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Apocalipse 21, 1. O fogo que consome os ímpios purifica a terra. Todo vestígio de maldição é removido. Nenhum inferno a arder eternamente conservará perante os resgatados as terríveis consequências do pecado. Apenas uma lembrança permanece. Nosso Redentor sempre levará os sinais de sua crucifixão. Em sua fronte, em seu lado, em suas mãos e pés estão os únicos vestígios da obra cruel que o pecado efetuou. Muito bem, então vamos analisar esse primeiro parágrafo aqui. Começa citando Apocalipse 21, né? Fala da destruição dos ímpios por meio do fogo, né? E esse fogo que vai consumir os ímpios, e quando fala em consumir, eu já expliquei, né? Que é, é, é não sobrar nenhuma partícula dos ímpios, né? Não vai sobrar nada, nem dos ímpios, nem dos demônios, nem de Satanás. É consumir todo mesmo, não sobrar nada, né? Então, esse fogo ele vai purificar a terra. Por quê? Porque a Bíblia diz que a terra está contaminada por causa do pecado dos seus moradores. Então, aqueles que viveram na prática do pecado ou viviam na prática do pecado serão destruídos. Então, assim será destruído o pecado. A terra então estará purificada. Não haverá nenhum vestígio de maldição, como diz aqui. E é depois disso que Deus então poderá criar uma nova terra. Mas olha só que interessante, uma coisa importante: nenhum inferno a arder eternamente existirá, tá? Imagina, olha só que interessante, né?
Ele diz: nenhum inferno arder eternamente conservará perante os resgatados as terríveis consequências do pecado. Imaginem que a, essa ideia do tormento eterno, de que os perdidos queimarão eternamente, seja real, né? E a coisa é bem confusa, né? Quem acredita nisso já começa errado de achar que isso já começa depois que a pessoa morre, né? Já começa errado daí, porque isso daí está baseado na falsa doutrina da imortalidade da alma. Então já desanda aí o negócio, já começa errado por aí. Aí vem o segundo erro, que é achar que Deus permitiria, né, que o pecador queimasse para sempre, né? Então, dois erros aí. Agora, a gente pegando o que a Bíblia fala realmente, né, que os ímpios serão destruídos no lago de fogo e enxofre depois dos 1000 anos. Imagina que os salvos estarão dentro da cidade santa, os ímpios estarão do lado de fora, sendo queimados num lago de fogo e enxofre, e nós vimos que será um lago mesmo, porque o calor será tão grande que todos os elementos da terra se derreterão e ficarão naquele estado de lava, né? É aquela lava que nós vemos nos vulcões, né? Então, a terra ficará um lago mesmo de fogo, como diz a Bíblia. E aí imagina que esse fogo será eterno, como alguns cristãos evangélicos acreditam e assim ensinam, né? Então, os salvos, né, que Ellen White chama aqui de os resgatados do Senhor, né? Eles terão eternamente, eles verão eternamente as terríveis consequências do pecado. Então, imagina que eles vão ver essas pessoas eternamente queimando ali. E lá, com certeza, vai ter pessoas que ela conheceu, pessoas que ela amou, que ela familiares, pessoas com quem ela teve amizade. Imagina se alguém conseguiria ser feliz na nova terra, algum salvo, né? Então, você vê que só pela lógica, só usando a lógica, você vê que isso não é possível, não é desse jeito, né? E aí, existem alguns textos que mostram claramente que essa destruição dos ímpios, apesar da Bíblia chamar de fogo eterno, né? Mas esse fogo não é eterno na duração do tempo, mas sim nas suas consequências, né? E aí, essa semana, eu li um verso que me chamou a atenção, que falava exatamente sobre isso. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Foi num dos capítulos dessa semana do Reavivados por Sua Palavra. Deixa eu ver se eu encontro aqui para. Será que é esse aqui? Tá aqui. Achei. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha só esse texto, né? No livro de Salmos, 92. Opa. Verso 7. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos, olha só, para sempre. Então, esse é um verso de vários que eu poderia mostrar aqui, para mostrar que a destruição dos ímpios ela não é eterna, né? Eles serão destruídos para sempre, mas isso não quer dizer que eles queimarão para sempre, tá bom?
E aí, continuando lá no texto, a única lembrança que vai permanecer dessa terra de pecado vai ser as marcas da crucifixão de Jesus na cabeça, né? Dos espinhos, da coroa de espinhos, do seu lado que foi furado pelo soldado romano, nas suas mãos e pés foram cravados na cruz, né? Essa será a única lembrança que vai permanecer por toda a eternidade e que vai sempre nos lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Ok, continuando aí. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio. Miqueias 4:8. O reino perdido pelo pecado, Cristo resgatou-o e os redimidos o possuirão com ele. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Isso está lá em Salmos 37:29. Um receio de fazer com que a herança futura pareça demasiado material tem levado muitos a espiritualizar as mesmas verdades que nos levam a considerá-la nosso lar. Cristo afirmou a seus discípulos haver ido preparar moradas para eles. Os que aceitam os ensinos da palavra de Deus não serão totalmente ignorantes com respeito à morada celestial. E, contudo, declara o apóstolo Paulo, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. A linguagem humana não é adequada para descrever a recompensa dos justos. Será conhecida apenas dos que a contemplarem. Nenhum espírito finito pode compreender a glória do paraíso de Deus. Muito bem, meus amigos. Então, esse texto aqui em Miqueias 4:8 diz que a filha de Sião virá o primeiro domínio, ou seja, aquele domínio que existiu antes do pecado, né? Que Adão e Eva tiveram, os salvos terão novamente, né? Jesus ele vai restaurar aquele reino que foi perdido pelo pecado. Salmos 37:29 diz que os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre, né? Então, a nova terra, meus amigos, é aqui mesmo. E por isso que ela é chamada nova terra, né? É essa terra, só que nova, renovada, né? E é aqui que nós vamos habitar para sempre. E é aqui que Deus vai morar, né? Deus, olha só, nós somos tão amados por Deus, né? Tão privilegiados que Deus ele vai se mudar pela primeira vez, eu acredito, né, na história do universo, né? Deus vai se mudar lá do terceiro céu e vai estabelecer o seu trono aqui nessa terra. É, alguns são levados a espiritualizar essa herança futura, né? E assim como se fosse uma linguagem talvez simbólica, como se não fosse algo material, né? Mas é sim, né, meus amigos? O céu e também a nova terra é algo real, né? É algo material que nós vamos poder tocar. Quando Jesus disse que foi preparar moradas para nós, ele não estava falando isso simbolicamente, é literal. Ele foi preparar moradas para nós. Dentro da Cidade Santa, todos os salvos terão a sua casa, né? E fora da Cidade Santa, depois, né, que a terra for renovada, nós vamos poder construir as nossas casas, como nós vimos lá em Isaías 65, onde diz que nós vamos edificar casas para habitar nelas. Mas isso fora da Cidade Santa. Dentro da Cidade Santa, nós não vamos construir nada. Já vai estar tudo construído por Jesus, tá? Então é dito aqui que somente aqueles que estiverem, somente os salvos, né? Aqueles que contemplarem é que vão entender a glória, né? Do paraíso de Deus, a glória da nova terra. Não tem como descrever com palavras.
Na Bíblia, a herança dos salvos é chamada um país. Está lá em Hebreus 11, 14 a 16. Vamos ler esse texto aqui? Hebreus 11, Hebreus 11. Diz aqui: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então, meus amigos, todos nós temos uma pátria aqui nessa terra, né? Nossa pátria, por exemplo, é o Brasil, né? Nós somos brasileiros. Mas não podemos esquecer que nós temos algo superior, uma pátria superior, que é a pátria celestial. Nós temos que aspirar, né? Desejar essa pátria celestial. E é dito aqui que Deus não se envergonha dos salvos de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então Deus está preparando uma cidade para nós, é a cidade santa, né? A Nova Jerusalém. E então nós temos que aspirar por essa pátria celestial e nos preparar para ela, né? Para sermos cidadãos do céu. Voltando aqui, na Bíblia, a herança dos salvos é chamada um país. Ali, o grande pastor conduz seu rebanho às fontes de águas vivas. A árvore da vida produz seu fruto, né? Está errado aí. Produz seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Existem torrentes sempre a fluir, claras como cristal, e ao lado delas, árvores ondeantes projetam sua sombra sobre as veredas preparadas para os resgatados do Senhor. Ali, as extensas planícies assemelham-se em colinas de beleza, e as montanhas de Deus erguem seus altivos píncaros. Nessas pacíficas planícies, ao lado daquelas correntes vivas, o povo de Deus, durante tanto tempo peregrino errante, encontrará um lar. Então, aqui Ellen White faz uma pequena descrição, né, da, da, de como será a nova terra, né, das belezas da nova terra. Eu fiquei curioso para saber o que significa isso aqui, ó. Deixa eu procurar aqui. Píncaro. Eu vejo uma palavra assim, eu fico curioso de saber o que é. Aqui, parte mais alta de uma montanha, cume, pico, só isso. Então, aqui está falando, as montanhas de Deus erguem seus altivos cumes, né? Ou picos, né? Só que as montanhas na Nova Terra não serão como as montanhas daqui da Terra. As montanhas daqui da Terra são montanhas geralmente perigosas, né? Com abismos. As montanhas não serão assim na Nova Terra, né? Serão diferentes. Muito bem, então é nesse lugar que os salvos encontrarão um lar, né? Agora falando da Nova Jerusalém. Ali está a Nova Jerusalém, tendo a glória de Deus. Sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Apocalipse 21, 11. Diz o Senhor: e folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo. Isaías 65, 19. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 3 e 4. Na cidade de Deus não haverá noite. Apocalipse 21, 25. Ninguém necessitará ou desejará repouso. Não haverá cansaço em fazer a vontade de Deus,
e oferecer louvor a seu nome. Sempre sentiremos o frescor da manhã e sempre estaremos longe de seu termo. Não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia. Apocalipse 22, 5. A luz do sol será substituída por um brilho que não é ofuscante e, contudo, sobrepuja incomensuravelmente o brilho de nosso sol ao meio-dia. A glória de Deus e do Cordeiro inunda a santa cidade com luz imperecível. Os remidos andam na glória de um dia perpétuo, independente do sol. Então, meus amigos, olha só, às vezes a gente gostaria que o dia tivesse mais de 24 horas, né? Para que a gente conseguisse fazer as coisas que nós temos para fazer. E na nova terra isso será uma realidade, né? Os dias serão infinitos, né? Não haverá noite na nova terra. Ninguém precisará dormir porque ninguém vai se cansar, né? Por quê? Porque não existe cansaço em fazer a vontade de Deus e em oferecer louvor a seu nome. Ninguém vai se cansar de fazer a vontade de Deus, ninguém vai se cansar de louvar a Deus, né? Os dias é como os dias serão, né? Aliás, ali o clima, né, será como se sempre fosse manhã, ali de manhãzinho, né? E interessante, né, que não haverá sol, mas é Deus quem vai iluminar a nova terra. E esse brilho não será ofuscante, mas será muito maior do que o brilho do sol. Continuando aqui, nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor. Apocalipse 21, 22. Então, nós não vamos depender mais de templos, né? Como nós dependemos aqui na terra, né? A igreja, não vamos precisar mais nos reunir em igrejas, porque o templo da nova terra será o próprio Deus. Onde ele estiver, ali será um templo, né? O povo de Deus tem o privilégio de entreter franca comunhão com o Pai e o Filho. Essa aqui é a melhor parte de nós sermos salvos, né, e chegarmos na nova terra. É nós termos o privilégio de conversar pessoalmente com o Pai e com o Filho. Porque agora vemos por espelho em enigma, 1 Coríntios 13, 12. Contemplamos a imagem de Deus refletida, como que em espelho, nas obras da natureza e em seu trato com os homens. Mas então o conheceremos face a face, sem um véu obscurecedor de permeio. Estaremos em sua presença e contemplaremos a glória de seu rosto. Olha só, hoje nós contemplamos a Deus, mas de uma forma parcial, né? Por meio da natureza, por meio das obras de Deus, né? Do trato de Deus com os homens, por meio da Bíblia, por meio da revelação de Jesus, que também está na Bíblia, né? Mas na nova terra, não, nós vamos poder contemplar a glória do rosto de Deus, nós vamos poder estar na sua presença e não ser destruído, né? Porque hoje, um pecador, nós, como pecadores, não podemos estar na presença de Deus sem sermos destruídos, né? Ali, mentes imortais estudarão com deleite que jamais se fatigará as maravilhas do poder criador, os mistérios do amor que redime. Então, ali na Nova Terra nós vamos estudar. Então, se alguém não gosta de estudar aqui nessa terra, comece a mudar isso desde agora, porque uma coisa que nós vamos fazer bastante no céu e na Nova Terra é estudar. Nós vamos estudar as maravilhas do poder criador de Deus, nós vamos estudar os mistérios do amor que redime, né, que salva. Ou seja, nós vamos estudar o plano da salvação. Ellen White diz que o plano da salvação será objeto de estudo eternamente, né? Por toda a eternidade nós vamos estudar o plano da salvação. Então desde já nós temos que ser estudantes, né? Principalmente na palavra de Deus.
Ali não haverá nenhum adversário cruel, enganador para nos tentar ao esquecimento de Deus, como Satanás faz, né? Todas as faculdades se desenvolverão, ampliar-se-ão todas as capacidades. Então, nós vamos estar sempre desenvolvendo as nossas faculdades, sempre ampliando as nossas capacidades, né, o nosso conhecimento. A aquisição de conhecimentos não cansará o espírito, nem esgotará as energias. Ali, os mais grandiosos empreendimentos poderão ser levados avante. Olha só, nós vamos poder fazer grandiosos empreendimentos. Quem sabe aí nós vamos poder, não sei o que seriam esses grandiosos empreendimentos, mas talvez isso aqui inclua a construção das nossas casas, né? Nós vamos poder construir nossas mansões aí. Então, nós que não podemos ter uma mansão aqui nessa terra, né? Não tivemos condição, na nova terra talvez nós tenhamos, né? Mas acredito que isso envolve outras coisas também, né? Enfim, vamos continuar aqui. Alcançadas ali, os mais grandiosos empreendimentos poderão ser levados avante, alcançadas as mais elevadas aspirações, as mais altas ambições poderão ser realizadas. Então vejo que não será uma vida monótona, né? Como Satanás quer que as pessoas pensem. Nós vamos ter aspirações, como nós temos aqui nessa terra, nós vamos ter desejos, né? Planos de fazer coisas. Nós vamos ter ambições, né? Ela diz aqui altas ambições. É claro que não são ambições egoístas como é agora aqui nessa terra de pecado, né? Serão ambições justas, né? Puras, mas nós não será uma vida monótona, né? Nós vamos ter o que fazer, nós vamos trabalhar, nós vamos empreender, nós vamos ter muitas coisas a realizar. E surgirão ainda novas alturas a atingir, olha só, novas maravilhas a admirar. Ixi, isso aqui é o que não vai faltar, meus amigos, maravilhas a admirar. Novas verdades a compreender, olha só. Novos objetivos a aguçar as faculdades do espírito, da alma e do corpo. Olha só aqui as três partes do ser humano, né? Espírito, alma e corpo. Alma aqui no sentido de mente, né? Então, meus amigos, não pensem que será algo monótono viver na nova terra, porque não será. Nós vamos ter muito o que fazer, nós vamos ter muitas coisas a alcançar, muitos planos, objetivos, né? Nós vamos ter muitas coisas para aprender, muitas coisas para admirar. Então, não será nem um pouco chato viver na nova terra por toda a eternidade, né? E ao transcorrerem os anos da eternidade, trarão mais e mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Assim como o conhecimento é progressivo, também o amor, a reverência e a felicidade aumentarão. Quanto mais aprendem os homens acerca de Deus, maior é sua admiração de seu caráter. Ao revelar-lhes Jesus as riquezas da redenção e os estupendos, opa, desculpa, aqui, os estupendos feitos do grande conflito com Satanás, a alma dos resgatados fremirá com mais fervorosa devoção e com mais arrebatadora alegria dedilharão as harpas de ouro, e milhares de milhares e milhões de milhões de vozes se unem para avolumar o potente coro de louvor. Então, meus amigos, ao passar os anos ali, né, na eternidade, isso é uma coisa que não vai nos preocupar, né? Quanto tempo vai passar, porque nós viveremos eternamente, nós vamos ter maiores e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Então, está aqui algo que nós vamos estudar constantemente, nós vamos aprender constantemente a respeito do caráter de Deus e do caráter de Cristo, né? E à medida que nós vamos conhecendo mais e mais a Deus, o nosso amor, a nossa reverência, a nossa felicidade vão aumentando, né? E mais nós vamos admirar o seu caráter. É dito aqui que o próprio Senhor Jesus vai revelar as riquezas da redenção para nós. Olha só que maravilha, né?
e os estupendos feitos do grande conflito com Satanás. Então, Jesus ele vai contar para nós as histórias, do plano da salvação, do grande conflito, e aí isso vai levar os salvos a louvarem Jesus, né, com as suas harpas, com as suas vozes. Concluindo, meus amigos, e ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e todas as coisas que neles há a dizer. Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Apocalipse 5:13. Então, esse é um dos cânticos que os salvos cantarão em louvor ao Pai e ao Filho, né? Pecado e pecadores não mais existem, o universo inteiro está purificado e o grande conflito terminou. E assim se encerra o livro História da Redenção, livro esse que falou desde a rebelião de Lúcifer no céu, né? Passou por toda a Bíblia até chegar aos eventos finais e concluindo hoje, então, com o estudo da Nova Terra. E nós vamos terminar esse estudo aqui assistindo, como eu falei lá no início, né? O vídeo dos eventos finais aqui tem 5 minutos e 30, mas ele encerra antes, dá uns 3 minutinhos só, e aí nós vamos concluir, tá bom? Então acompanha aí esse vídeo, que já vai ter um apelo do pastor Doug, que será o nosso apelo final aqui para nós. Vejo então um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Após a purificação da terra com fogo, o Senhor retoma seu miraculoso e maravilhoso ato de recriação. E pelo poder de sua palavra, a terra é restaurada à forma de seu lindo Éden. Ao seu comando, um lindo e verdejante carpete de grama cobre o planeta. Outro comando, terra e água voltam à vida. Incontáveis, complexos e magnificentes criaturas de todas as espécies pacificamente exploram um novo paraíso. A vigorizante atmosfera é pura e doce. A terra torna-se uma grande vitrine de criativa genialidade. E Deus enxugará as lágrimas de todos os olhos. E não haverá mais morte, nem sofrimento, nem pranto. Não haverá mais morte, pois as primeiras coisas são passadas. A segurança do universo está garantida. Com a Nova Jerusalém como sua capital, todas as criaturas regozijam-se no amor do domínio de Deus. Aqueles que foram resgatados da destruição eterna compartilham uma especial união com seu Criador, o que nenhum outro ser celestial poderia apreciar. Embora pecado e pecador foram para sempre destruídos, um traço desta grande rebelião ainda permanece. O que aconteceu com essas mãos? Estas são as marcas nas mãos, nos pés e no lado de Jesus. Ao passarem-se os dias inesquecíveis da eternidade, todas as memórias tristes e dolorosas se dissipam na glória brilhante e esplendorosa dos céus. Não mais atrelados a uma vida passageira, os imortais filhos de Deus são agora livres para alcançarem suas mais amplas ambições. Com ilimitada capacidade de absorver mais e mais conhecimento, revigoram as suas mentes. Sem barreiras, seus limites não mais os prendem à terra. Os remidos são agora livres para explorarem as maravilhosas obras de Deus em todo o universo. O céu é um lugar de perfeita paz e harmonia, onde o amor por Deus e pelos outros preenche todos os corações. A Bíblia promete que este reino pode ser seu eterno lar. Jesus deu-se em sacrifício na cruz para oferecer-te perdão e vitória sobre o pecado. Mais que qualquer coisa, Jesus quer que você viva com Ele neste novo lar. Se bem que Ele desesperadamente quer te salvar, Ele não pode forçá-lo em aceitar este presente. Você deve aceitá-lo por si mesmo. Por que não aceitá-lo hoje?
Peça-lhe agora e ele entrará em seu coração. Muito bem, então assim nós finalizamos o nosso estudo com essa mensagem, né, de que Deus não pode nos obrigar a aceitarmos a salvação que Ele nos oferece, né? Ele não pode nos obrigar a viver na nova terra. Na verdade, para os pecadores, para os perdidos, a nova terra seria um lugar de tortura. Eles nunca seriam felizes ali, né? E é por isso que a destruição dos ímpios é um ato de amor de Deus, por mais difícil de entender que, como possa parecer, né? Mas é isso, os salvos seriam infelizes no céu. Eles não desfrutariam daquele ambiente de amor, né? De amor abnegado, né? De paz, né? Eles sentiriam falta das suas práticas pecaminosas. Então, somente para os salvos é que o céu e a nova terra será um lugar de eterna felicidade. É por isso que esse é mais um dos motivos porque os ímpios eles terão que ser destruídos, né? Então é isso, meus amigos, que nós possamos nos preparar para sermos cidadãos da nova terra, né? Que nós possamos, desde agora, buscar o conhecimento de Deus, né? Para que lá na nova terra a gente continue conhecendo a Deus e vamos conhecer mais profundamente, né? Nós vamos poder falar com Ele face a face, coisa que nós não temos o privilégio de fazer aqui agora, né? Mas no céu e na nova terra teremos esse privilégio. Então, agradeço a todos vocês que acompanharam esse estudo, não só o de hoje, mas os outros, né, passados que nós fizemos desse livro, e graças a Deus estamos concluindo o estudo dele. Vamos programar aí o estudo de um próximo livro mais para frente, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela conclusão do estudo deste livro e por tudo que estudamos aqui nesse momento. O Senhor, que nós tenhamos no nosso coração o desejo e a esperança de um dia morarmos na nova terra e que desde agora nós tenhamos, Senhor, a tua ajuda, o auxílio dos anjos, tenhamos o poder do Espírito Santo em nossa vida, nos preparando, Senhor, para sermos cidadãos do céu, nos ajudando a alcançar a perfeição de caráter e para que nós tenhamos as qualidades daqueles que viverão no céu, primeiramente, e depois na nova terra. Nos ajuda, meu Deus, possamos também ajudar outros a se prepararem para serem cidadãos do céu e da nova terra também, juntamente conosco. Que nós tenhamos o privilégio, Senhor, de um dia estarmos diante do Senhor e podermos te abraçar e conversar pessoalmente contigo, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, com os nossos anjos também, aqueles que nos guardaram aqui nessa terra. Enfim, teremos muito que fazer por toda a eternidade e será um grande privilégio podermos desfrutar dessas coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Então, que nós sejamos esses que te amam e que desfrutarão de todas essas coisas maravilhosas. Nos dá uma boa noite, um bom restante de sábado. Em nome de Jesus, te pedimos agradecidos. Amém. Amém.